Saudações a todos os amigos, com a graça do Senhor Jesus Cristo. É muito bom estarmos mais uma vez reunidos para estudar a Palavra de Deus. Iremos falar sobre a liberdade religiosa, um tema muito, mas muito importante. Através desse tema, nós podemos compartilhar aquilo que acreditamos, podemos ter liberdade de pensamento, liberdade de expressão. Essa liberdade de pensamento, claro, ela é liberdade de consciência. Então, é muito bom podermos entender mais, estudar mais sobre esse assunto. E o material que eu tenho em mãos aqui para compartilhar com vocês, fazemos o estudo. Esse material aqui, ó. Cristo e o Anticristo. Cristo e o Anticristo. Da editora Missionários. O autor, Pastor Wagner, E.J. Wagner. Aqui diz assim, ó. A liberdade, a verdadeira liberdade religiosa. A verdadeira liberdade religiosa. Que também eu posso até... Não vou dizer que não esteja correto o título, porque ao estudar sobre a liberdade religiosa, sempre iremos enfatizar, ele vai estar sempre no centro, a pessoa do Senhor Jesus Cristo. E a verdadeira liberdade religiosa, a liberdade religiosa e a natureza humana de Cristo. E vamos ver como se encaixa, como tem essa ligação. Antes de prosseguirmos, eu gostaria de juntos orarmos ao Senhor. Oremos. Bondoso e eterno Deus, aqui estamos nós, Senhor, graças a Ti. A Ti rendemos graças, glórias e honras, porque o Senhor é digno, pois Tu és o nosso Criador, nosso mantenedor, nosso Salvador. Nos abençoa, Senhor Deus, nesse estudo, dar-nos o Teu Santo e Bom Espírito para que nos guie em toda a verdade, nos leve a uma compreensão correta. E também abençoa, Senhor Deus, os amigos que estão vendo este vídeo. Te pedimos essas bênçãos em nome de Jesus Cristo. Amém. Aqui diz assim: quão maravilhosamente o princípio da liberdade religiosa se manifesta na vida de Cristo. Quão maravilhosamente o princípio da liberdade religiosa se manifesta na vida de Cristo. Nós conseguimos essa gloriosa liberdade quando confessamos que Jesus Cristo veio em carne. Nós conseguimos essa gloriosa liberdade quando fazemos o quê? Quando fazemos o quê? Quando confessamos que Jesus Cristo veio em carne. Confessar que Jesus veio em carne. Que carne? Convido vocês a juntos abrirmos a palavra de Deus. 1 João, capítulo 4. 1 João, capítulo 4, o verso de número 2 diz assim. 1 João, capítulo 4, versículo de número 2. Nisto conhecereis o Espírito de Deus.
Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que já agora está no mundo. Nisto, conheceis o Espírito de Deus como? Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne, este não é de Deus, mas o espírito do anticristo, do qual já ouviste que está no mundo, do qual já ouviste que há de vir, e esse que já agora está no mundo, o espírito do anticristo. Aquele que, o anticristo, que se assemelha, se parece com Cristo, ou ele assume, né, o lugar de Cristo, ao mesmo tempo que se parece, não é um parecer na sua totalidade, mas é uma forma de engano. Ele assume, tem uma aparência, mas é para enganar. Então, aqueles que não confessam que Jesus Cristo não veio em carne, esse é o espírito do anticristo. E olha que o espírito do anticristo está em muita compreensão, em muitas mentalidades aí, porque muitos acreditam que Jesus Cristo não teve uma carne, não foi feito da nossa carne, do nosso sangue. Ele foi diferente de nós. Bom, com isso, iremos ver mais outros textos bíblicos sobre a carne de Cristo, a sua humanidade. Aqui em Romanos capítulo 8, Romanos capítulo 8, diz assim, Romanos capítulo 8, eu estava aqui em Lucas, Romanos capítulo 8, o verso número 3, diz assim: porquanto que era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, pela natureza fraca, sempre o ser humano, ele, depois da queda, né, a natureza humana, os filhos de Adão, a descendência, veio com a natureza, uma natureza caída, uma natureza frágil, né, fraca, que poderia facilmente ceder à tentação, transgredindo assim a lei de Deus. Como diz aqui, né, visto que estava enferma pela carne. A lei, né, porque a transgressão da lei, cada ser humano que vem a este mundo com essa natureza, se ela não estiver submetida a Cristo, se ela não estiver submetida à divindade, irão assim facilmente cair em transgressão e pecado. E aqui diz assim: Deus, enviando seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. Bom, alguns dizem, não, é uma semelhança, não era igual. Bom, vamos deixar que esse não só é o único texto, o único verso. Ainda em Romanos, no capítulo 1, o verso de número... capítulo 1, verso 3, diz assim: acerca de seu Filho,
que nasceu da descendência de Davi segundo a carne. Aí declarado, verso 4, Filho de Deus, em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Mas vamos ficar com o verso 3. Acerca de seu filho que nasceu da descendência de Davi segundo a carne. Descendência de Davi. Veio da descendência de Davi segundo a carne. Que carne Davi tinha? Uma carne fraca, uma carne enfraquecida, né? Frágil, com fraquezas, debilidades aí. É uma carne que seria mais fácil para pecar, para transgredir a lei de Deus. E falando de Jesus Cristo, ele nasceu da descendência de Davi segundo a carne. Bom, se veio da descendência de Davi, tinha carne de Davi. Qual era a carne de Davi? A mesma carne que nós temos, essa natureza caída, fragilizada, fraca, né? Debilitada. Lá em Romanos, o verso que lemos, no capítulo 8, falou que a semelhança, daí tem outro verso, está lá em Filipenses, essa semelhança era algo parecido ou é algo que seja realmente ali idêntico, ou seja, era uma carne como a nossa? Aqui em Filipenses, no capítulo 2, Filipenses, capítulo 2, no verso, deixa eu encontrar aqui, no verso 7 diz assim, falando a respeito do Senhor Jesus Cristo, diz assim, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo semelhante aos homens. Tomando a forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens. Bom, alguém vai dizer que Jesus não era homem? Ele era semelhante, mas não era. A gente entende que Jesus se tornou homem. Isso tem, claro, outros versos, né, que vai mencionar que ao ver Jesus Cristo, viram que ele era um homem, só que, claro, ele não era simplesmente um homem, mas Deus homem. Até quando os inimigos dele, né, não puderam, vamos dizer assim, ir contra essa verdade que Jesus Cristo era homem. Pois certa vez eles disseram assim, como pode tu sendo homem se fazer Deus? Então, de fato, Jesus Cristo, essa semelhança, como diz aqui, foi fazendo semelhante aos homens. Não era uma aparência, se parece com um homem. Não, de fato foi, né? Ele se fez homem, o ser humano. Outro verso sobre esse assunto é o que está lá em Hebreus, no Hebreus capítulo 2, o verso de número 14, diz assim, e visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Então, da mesma forma que os filhos, né, a descendência, as gerações, as crianças nascem, e daí participa da carne e do sangue, né, ou seja, se forma um ser humano, de outro ser humano, vem um ser humano, né, feito de carne e de sangue. Da mesma forma, diz também, ele participou das mesmas coisas, ou seja, da mesma carne, do mesmo sangue. No verso 17 diz, por isso convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos. Semelhante aos irmãos.
Segundo a palavra de Deus, quando se refere a irmãos, o próprio Jesus fala, é, os meus irmãos, minhas irmãs, são aqueles que ouvem a palavra de Deus e praticam, né, a palavra de Deus. Então, em tudo foi feito semelhante aos irmãos. Claro que Cristo ele veio e ele não cedeu em nenhum momento, nenhuma tentação. Ele tem essa diferença de nós todos, porque ele nunca, mesmo com a carne, o sangue, como nós temos, fraco, né, por ter uma natureza do homem caído, não a natureza glorificada, isenta de fraqueza, não. Quando eu falo fraqueza, eu falo com a natureza enfraquecida, né, sujeita a erros, né, sujeita a pecar, até porque Jesus Cristo ele foi tentado, né, mas ele não pecou. Então, entre nós e Jesus Cristo, nós temos essa diferença, né, porque cada ser humano pecou e precisa de um Salvador. E ele veio para nos salvar, e não somente nos salvar, também para ser o nosso modelo, mostrando que a divindade unida com a humanidade pode vencer, pode resistir o mal, né, e fazer o que é correto, fazer o bem. Então, é muito interessante. Bom, esses são os versos. Então, voltando aqui para a leitura. Então, quando falamos a questão que confessa que Jesus Cristo veio em carne, que carne? A mesma carne que nós temos, sangue e carne, ou seja, uma natureza humana caída. Caída, nesse sentido aí, não estou falando que é caída no sentido de ter pecado, mas caída no sentido de assumir uma natureza fraca, né? Uma natureza débil que precisa de ajuda. E nesse caso, quando Jesus veio, certa vez ele disse assim, eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade. Também ele disse, ou seja, a sua vontade estava submetida à vontade do Pai. E também ele disse que ele por si só, ele não poderia fazer nada. Então ele precisou ali estar rendido ao Pai, assim nos dando o exemplo que se estivermos submissos, né, rendidos ali à nossa vontade, à vontade da divindade, nós iremos vencer. Diante das tentações, dos males que vêm nos assaltar, que vêm nos levar a transgredir a lei de Deus, se nós estivermos submetidos ao Senhor Deus, nós não iremos cair. Até porque a Bíblia nos assegura isso, né? Que não vem tentação que não podemos suportar. Com cada tentação, Ele nos dá o escape. Bom, prosseguindo aqui, diz assim, qual foi a vida que estávamos constituindo todos os anos que vivemos em pecado? Foi a vida de Cristo. Nele todos os homens vivem e têm o seu ser. Nele, em Cristo, todos os homens vivem e têm o seu ser. Daí fez lembrar de outro verso bíblico, que está lá em Atos capítulo 17. Atos capítulo 17. Atos capítulo 17, o verso Atos 17, deixa eu encontrar aqui. No verso 25 do capítulo 17, diz assim, nem tão pouco é servido por mão de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos, ele está se referindo a Cristo, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida e a respiração e todas as coisas. Aí no verso 28 do capítulo 17 diz assim, porque nele vivemos, temos vida nele, ou seja, a vida dele.
e nos movemos nele, vivemos, nos movemos e existimos, como também alguns de vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Bom, continuando a leitura, diz assim: Ele nos deu sua própria vida, sabendo o tempo todo que ele era o padrão de justiça eterna. E ainda assim, ele não nos compeliu ou nos forçou de forma alguma. Ele simplesmente nos atraiu o tempo todo por seu amor eterno. Veja só, Cristo, ele nos dá a vida, nele vivemos, existimos, nos movemos, né? Enfim, vivemos. E mesmo com essa vida que ele nos dá, porque Cristo é a vida, né? Então fora de Cristo não há vida. Então mesmo ele nos dando a vida, a sua própria vida, como diz aqui, e sabendo o tempo todo que ele é o padrão de justiça eterna, e ainda assim ele não nos compeliu ou nos forçou de forma alguma. Ele simplesmente nos atraiu o tempo todo por seu amor eterno. Essa maravilhosa liberdade nunca foi conhecida entre os homens. Os homens dizem, olha o que os homens dizem: há muitos de nós que acreditam assim. Nós, como um povo, como igreja, como nação, consideramos isso verdade. Aqueles que não acreditam como nós devem ser compelidos a fazê-lo. Se eles não podem ser obrigados a acreditar, nós os obrigaremos a agir como se eles acreditassem e que se conforme aos nossos costumes. É uma ofensa para nós que os homens ajam assim, de forma contrária ao que nós acreditamos. Isso, como diz aqui, né? É os homens que dizem, ou seja, na sua maioria o ser humano fala assim. Aqui diz assim: é uma ofensa para nós que os homens ajam assim, de forma contrária ao que nós acreditamos. Isso nos perturba e eles devem ser forçados a parar. Mas Jesus Cristo viveu conosco todos esses anos, enquanto estávamos pecando. Não perturbou o fato de termos pecado, de blasfemarmos contra seu nome e de pervertermos de intermináveis maneiras a vida que ele deu? Uma pergunta. Certamente foi uma ofensa grave para ele. Ele disse: e se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não o julgo. Está lá em João capítulo 12, verso 47. Se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não julgo. Interessante, né? Deu a vida a todos, dá respiração, nele existimos, nos movemos, a se mover. E o tempo todo, né? Pessoas pecando, blasfemando, pervertendo. E será que isso não trouxe, não perturbou? Certamente foi, né? Foi uma ofensa para ele. Mas ele diz, né? Aquele que ouve as minhas palavras e não crê, eu não julgo. Embora no verso 48 diz que a palavra vai julgar, né? A palavra vai ser o juiz. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa. Está lá em Apocalipse capítulo 3, verso 20. Nem por um fio de cabelo ele nos obrigará a agir de forma contrária à nossa própria vontade. Essa vontade ele libertou para sempre. Ele tem nos buscado longa e amorosamente. Ele rogou que nós o aceitássemos, mas ele nunca procurou obrigar. Nele aprendemos a perfeição da liberdade religiosa. Olha, que magnífico, né? Que bonito, né? Em Cristo, nele aprendemos a perfeição da liberdade religiosa. Porque
anos todos, né, de pessoas longe, sem conhecer o Senhor, pecando, usando a vida, muitas vezes procurando até a morte, indo por caminhos de morte. Mesmo assim, nem por um fio de cabelo ele nos obrigará a agir de forma contrária à nossa própria vontade. Aí entra o livre-arbítrio, né? Essa vontade ele libertou para sempre. Agora ele diz: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Vocês serão meus alunos. O aluno está aí para aprender, vocês irão aprender. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João capítulo 8, verso 31 e 32. Portanto, se estamos presos pelas cadeias da carne, e o domínio da carne se impôs sobre nós, esse domínio nesse mesmo domínio que os homens na carne têm afirmado sobre os outros. Sabemos que Cristo foi cercado pelas enfermidades da carne e ainda assim estava livre. Ele era a palavra de Deus e a palavra de Deus não é imposta. E quando confessamos em nossa carne, sabemos que Ele entra e leva esse fardo, e o fardo do pecado não é mais nosso, isso é dele. Há uma troca. O Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos, como está escrito em Isaías capítulo 53, verso 6. O fardo que não sabemos carregar, a escravidão do mal, que nos cobrirá com a sua sombra, ele tomará sobre si e nos mostrará como ser livres. Ele nos mostrará o que ele pode fazer com o pecado. Essa fraqueza é dele. Ele nos mostrará como a sua força pode ser aperfeiçoada na fraqueza. Qualquer que seja a dificuldade e a tentação, devemos confessar que Jesus Cristo veio em carne. E Ele nos aceita. E diz que estamos nele e que Ele vive em nós. Olha, qualquer tentação, qualquer que seja a dificuldade e a tentação, devemos confessar que Jesus Cristo veio em carne. Ou seja, Jesus Cristo ele veio com esta minha natureza, carne e sangue que eu tenho. Destes ele participou. Destes ele sofreu, né? Estando numa natureza fraca, mas ele se submeteu a Deus e ele venceu. E ele nos aceita e diz que estamos nele e que ele vive em nós. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Isso aqui é o apóstolo Paulo, cheio do Espírito do Senhor, inspirado pelo Espírito do Senhor, em 1 Timóteo capítulo 1, verso 15, ele diz, né? Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Sim, por ele é o primeiro entre 10.000, como está lá em Cantares, capítulo 5, verso 10. Aquele totalmente desejável desceu e sofreu como o principal dos pecadores, porque ele carregou os pecados de todos. Ele, o principal no céu, morreu como o principal dos malfeitores. Então, eu sou o principal dos pecadores. Para que em mim, como principal, Jesus Cristo mostre toda a longanimidade e salvação. Daí podemos render o nosso louvor, conforme o Salmo 150, verso 6. Tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Louvai ao Senhor. E todos digam, graças a Deus, pois pelo seu dom inefável. 2 Coríntios capítulo 9, verso 15. A verdadeira liberdade
religiosa e a humanidade de Cristo. Quando confessamos que Jesus Cristo veio em carne, ou seja, Ele assumiu a minha carne, essa minha natureza, uma natureza fragilizada, e Ele venceu o pecado. O pecado não teve domínio sobre Ele. Jesus Cristo viveu uma vida de total liberdade. Como diz aqui, nele aprendemos a perfeição da liberdade religiosa. E ao aprendermos isso, podemos nos submeter totalmente a Ele, lançar sobre Ele, todas as nossas dificuldades, todas as tentações nos quais temos cedido, temos pecado. E assim, Ele, com a sua vida vitoriosa em nós, essa vida vitoriosa em nós, podemos vencer assim o pecado, sermos libertos. E entendermos essa libertação e levarmos esse assunto para outros dessa liberdade. A verdadeira liberdade religiosa e a humanidade de Cristo. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Estaremos juntos a estudar em um próximo momento aí, se o Senhor nos permitir. Com isso, convido você a orarmos. Querido eterno Deus, graças te damos, Criador dos céus e da terra, pelos momentos que aqui passamos. Muito obrigado, Senhor Deus, por ter assumido a nossa natureza caída, para que assim possamos compreender a verdadeira liberdade, sermos libertos, sabemos que mesmo o Senhor Jesus Cristo, quando viveu neste mundo, numa natureza como a nossa, Ele venceu, o pecado não teve domínio. E nós queremos, ó Deus, que a vida do Senhor Jesus Cristo, essa vida vitoriosa, seja a nossa vida. Então, ó Pai Celestial, pedimos desde já que perdoe os nossos pecados, nos liberta de cada um deles, para vivermos uma vida de vitória. Te pedimos, ó Pai, essas bênçãos e também aos nossos semelhantes, para que possam viver a verdadeira liberdade religiosa, serem libertos do pecado e possamos compartilhar essas boas novas de tão grande salvação. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém.